tarde ou da noite, como outras irmãs que queiram se unir a este coro. A expectativa é formar um grande coro feminino e o primeiro encontro já acontecerá também na próxima quarta-feira, às 17 horas. Então, feita aí a convocação para as mulheres que, de regra, atendem muito bem às convocações e aos desafios que são apresentados. O Grupo Somos Um não terá reunião no próximo sábado, normalmente é no segundo sábado do mês, aliás, o segundo sábado desse mês seria já o sábado da semana do Carnaval. Por esta razão, o encontro acontecerá em março. Aproveitando, o Grupo Somos Um já começa a preparar o seu bazar missionário. Sempre em época de missões, o Somos Um prepara e realiza um bazar em prol de missões. O bazar acontecerá no dia 25 de março, mas as doações já podem ser feitas, os irmãos já podem trazer algumas doações para o bazar. Queremos também lembrar que a Comissão de Arquivo Histórico terá uma reunião hoje, após o culto da manhã, será um breve encontro, mas os irmãos Carmen Lúcia Aburim, Guiolanda, Leni, Ismael Sidrônio, Roberto Andrade, Iracema, Irmã Neide Abreu e pastor Francisco Pereira são convidados para este encontro após este culto. Os irmãos compõem a equipe de arquivo histórico da igreja. Queremos também registrar que no próximo sábado haverá uma programação promovida pelo Ministério de Educação Cristã, ali em Capungópolis. Um grande mutirão, né? Para os irmãos que quiserem participar daquele dia especial, dia 7. Inclusive, a ideia é que os irmãos que têm carro estejam aqui às 8 horas para compartilhar também caronas, e assim muitos irmãos possam chegar, não é? Os irmãos que quiserem planejar esse compartilhar de transporte, falem com a irmã Sônia Farias após o culto. Os irmãos que desejam também participar desse encontro, desse mutirão no próximo sábado, passem essa informação para a irmã Sônia. E o tema proposto está bem interessante. O Ministério da Educação Cristã adverte: viver o que crê fortalece a sua fé. Então, sob esse lema, haverá este encontro no próximo sábado ali em Capungópolis, também nos preparativos para o acampamento no período do Carnaval. Quero aproveitar para falar sobre esse assunto. Eu tenho mencionado aqui aos irmãos que nós temos priorizado nas inscrições os membros da igreja, mas há sempre uma demanda de pessoas que não são da Capunga, que desejam também se unir a nós em nosso acampamento. Por isso, nós pedimos aos membros da igreja que façam sua inscrição o mais rápido possível. No próximo domingo nós já teremos que abrir as inscrições, é o último domingo antes do Carnaval, então no domingo já haverá inscrições para pessoas que não são da igreja. Portanto, nós pedimos aos membros da igreja que providenciem sua inscrição o mais rápido possível. Eu queria lembrar aos irmãos que, em vários aspectos, a época do acampamento no período do Carnaval é uma das melhores ocasiões que nós temos ao longo do ano para integração, para envolvimento, para conhecimento, para aproximação, para um relacionamento muito mais íntimo e muito mais agradável. Ali, na informalidade das brincadeiras, na inspiração dos cultos, na dedicação dos momentos devocionais, na edificação dos estudos bíblicos, nós temos uma oportunidade riquíssima para a igreja toda, irmãos de todas as faixas etárias, interagirem e participarem. Em nenhum outro momento do ano nós temos a oportunidade de estar todos juntos no mesmo ambiente por um tempo tão longo. Daí porque aquele momento é precioso e nós gostaríamos muito que a igreja toda participasse. Nós não temos naturalmente estrutura para hospedá-los a todos lá, mas se o irmão não pode estar hospedado lá durante o período do acampamento, vá passar o dia. Tem sido muito interessante receber irmãos que passam o dia ali, que retornam ao final da tarde, ou melhor ainda, após o culto. Nós temos tido comboios após o culto noturno, às vezes com mais de 30 carros saindo do acampamento, de irmãos que não podem estar hospedados, mas que vão passar o dia. Vale a pena. É seguro, é agradável, é enriquecedor. Então, programe-se para participar do nosso acampamento, quer seja estando lá durante todo o período, quer seja visitando, passando os dias lá, mesmo que precise retornar à noite. Pedimos, inclusive, aos irmãos que vão passar o dia que façam sua inscrição
O valor é simbólico e assim nós teremos uma dimensão exata de todos os que estão participando. O irmão receberá o material do acampamento. Fica muito mais interessante para a sua participação e envolvimento seu e de sua família. Então fazemos este apelo aos irmãos e esperamos ter mais uma vez um grande acampamento. Lembrando que esse ano nós celebraremos os 30 anos de Capungópolis. Então todos que têm alguma coisa a ver com essa história de 30 anos, obrigatoriamente terão que estar presentes, terão que participar do acampamento deste ano. Então, está feito aí o desafio e o convite. Há uma informação também direcionada ao coro feminino, que tem seu ensaio após este culto, no anexo B, retomando também suas atividades. O coro da igreja teve um encontro na sexta-feira à noite, um grande encontro, inspiração, confraternização, ensaio, encontro muito produtivo e muito agradável. Parabenizamos a direção do coro pelo encontro da sexta-feira passada, e o coro então começa o ano com muita disposição e muito ânimo para as atividades que nos aguardam ao longo deste ano. Complementando a informação que passei agora há pouco, o encontro que houve ontem de surdos e intérpretes aconteceu na segunda Igreja Batista em Areias. Estivemos representando nossa igreja um grupo de surdos, além da presença do pastor Benevando Farias e também da irmã Jeane, esses irmãos que participaram daquele encontro. Quero ainda compartilhar com os irmãos a alegria de celebrar com o irmão Ramon Araújo mais uma vitória. O irmão Ramon é responsável pelo som de nossa igreja e ele estava há 2 anos fazendo um curso de pós-graduação em iluminação e design, ele que é formado em arquitetura, e concluiu o seu curso. Queremos parabenizá-lo por esta vitória e dizer da nossa alegria como igreja em participar com ele desta vitória e desta conquista em sua vida pessoal e profissional. Naturalmente, nós como igreja ganhamos muito também com este seu aperfeiçoamento. Eu quero, os irmãos, ainda fazer um registro. No próximo dia 5, nós completamos 3 anos do início do trabalho com grupos familiares em nossa igreja. E nós queremos dizer que estamos muito felizes com aquilo que tem sido experimentado e conquistado até aqui. Nós louvamos a Deus pela vida do pastor Apolônio, da irmã Cássia, que tem coordenado este trabalho dentro de suas atuações e atribuições no Ministério de Família de nossa igreja. Queremos destacar a importância dos líderes que têm estado à frente dos grupos, e nós somos devedores a esses irmãos pelo trabalho que têm feito, e colocamos também diante de Deus a vida daqueles que hoje começam a trabalhar liderando líderes e acompanhando, apoiando o casal de ministros no trabalho de acompanhamento desses grupos. Nós louvamos a Deus pela vida de vocês também. Eu queria pedir neste momento aos líderes de grupos familiares que estão presentes, que se coloquem de pé. Não sei quantos estão aqui entre nós, mas aqueles que lideram grupos familiares, temos vários irmãos, permaneçam de pé por alguns instantes. Estamos felizes pela vida de vocês, gratos a Deus pela dedicação de vocês, pelo trabalho que têm realizado. E agora eu pediria que se juntassem a eles todos aqueles que fazem parte dos grupos familiares. Coloquem-se de pé também os irmãos que têm feito parte dos grupos familiares, que já têm em sua casa ou em casa de alguém conhecido frequentado os grupos familiares. Muito obrigado pelo envolvimento de vocês. Vocês são referência para muitos outros que certamente, a partir do seu exemplo, do seu testemunho, também se envolverão nesse trabalho. Que Deus os abençoe. Pode se sentar. E nós, nesse momento, fazemos o registro de nossa gratidão a Deus por tudo quanto tem sido conquistado. Ao longo de 3 anos, temos visto experiências maravilhosas de integração, de edificação, de conversão. Tem sido muito bonito ouvir, por exemplo, testemunhos, por vezes, nos momentos de profissão de fé, de irmãos que têm sido acolhidos nos grupos familiares, e isso tem favorecido em muito seu desenvolvimento na fé cristã e sua integração na vida da igreja. Muito bom poder celebrar essas vitórias, e aqui fica o apelo
Primeiro, em relação a novos líderes, a multiplicação de grupos que necessária está ainda num ritmo que poderia ser maior, mas está no ritmo que não é o desejado, porque nós não temos ainda líderes suficientes para todos os grupos que podem ser formados. Então, o irmão procure os nossos ministros de família, fale sobre sua disposição para liderar um grupo familiar, seja em sua casa, seja em casa de outra pessoa, na área onde o irmão mora, mas prepare-se e lidere um grupo familiar, irmão, será uma grande bênção no trabalho da igreja. Finalmente, eu quero registrar algumas pessoas que estão conosco nesta manhã. Temos o registro da presença do irmão Brígido Martins, seminarista. Eu queria que ele ficasse de pé para que pudéssemos identificá-lo. Também, seja bem-vindo, meu irmão, uma alegria recebê-lo. Temos também os nomes de Luciano e Gleice Martins. Queria que esse casal ficasse de pé também. Eles são do Exército, estão sendo transferidos aqui para o Recife, vieram com o irmão Júnior. Muito obrigado pela sua presença, sejam muito bem-vindos, uma satisfação recebê-los nesta manhã, que Deus os abençoe, meus irmãos, é bom recebê-los. Quero também registrar a presença do pastor Bruce Oliver, irmã Gilda. Irmã Gilda é membro de nossa igreja, mas como eles estão divididos, moram parte do tempo no Brasil, parte no Colorado, então nem sempre estão aqui, mas é sempre bom vê-los. Mas estão a acompanhá-los dois irmãos muito queridos de todos nós, pastor Davi Miller, irmã Glenda Miller. Queria que eles ficassem de pé. Este casal que certamente é conhecido desta igreja, muito amado por esta igreja, casal que dedicou décadas de sua vida ao Brasil, ao trabalho missionário no Brasil. Aqui atuaram no seminário, no SEC, na Casa da Amizade, irmãos que nos ajudaram muito, particularmente a minha vida foi muito influenciada por eles. Pastor Davi Miller, meu professor, foi também reitor do seminário no ano de 85, assumiu a reitoria do seminário num momento muito delicado da vida do seminário, e ali foi um instrumento precioso nas mãos do Senhor. É uma alegria muito grande revê-los, tê-los aqui entre nós neste culto. Estamos felizes por sua passagem aqui pelo Brasil e por terem reservado um tempinho para estar conosco aqui na Capunga. Muito obrigado, é uma alegria muito grande vê-los nesta ocasião. Certamente há outros irmãos entre nós cujos nomes eu não tenho comigo aqui, mas eu lhes pediria por gentileza que se colocassem de pé, todos aqueles que nos visitam nesse instante. Temos visitantes entre nós, outros temos, sim. Que bom vê-los, que bom recebê-los. Pastor Auri, sua esposa também, que bom recebê-los. Deus os abençoe, é satisfação tê-los conosco. Vocês são cumprimentados pela nossa igreja e são cumprimentados também pela equipe de recepção, que lhes entrega um cartão de boas-vindas de nossa igreja. Esse cartão tem uma parte destacável, onde você pode colocar os seus dados pessoais e entregar aos pastores após o culto, e assim nós manteremos contato com vocês. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Neste momento, em atitude de oração, nós vamos nos preparar para cultuar ao Senhor.
Palavra de Deus em Salmo 103, versículo 1. Leamos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Amém. Cantemos, ó minha alma, Deus bendize, número 15 do Inário para o Culto Cristão. Cantemos nesta manhã tão bonita, com muita alegria. Oremos. Bendito Deus e Pai que estás nos céus, nesta hora, Senhor, os teus filhos, os quais se chamam pelo teu nome, estão diante de ti, para te prestar um culto de louvor e adoração a ti, Senhor, e dizer que nós estamos profundamente gratos pela tão grandiosa salvação que tu nos concedeste, através da pessoa bendita de teu Filho Jesus. Estamos gratos também, Senhor, porque todas as coisas, inclusive nós, vieram a existir pelo poder da tua palavra. E como diz no livro santo, no princípio criou Deus os céus e a terra. Tudo veio, Senhor, a existir tão somente pelo poder criador da palavra. E Cristo Jesus é a palavra que traz vida e vida eterna para este mundo. E nós, nesta manhã, professamos o senhorio do Senhor Jesus sobre as nossas vidas. E mais do que nunca, Senhor, queremos dizer ao mundo que Cristo Jesus é o Senhor. É no nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Ouviremos agora o coro Capunga entoando Amar a Deus. E na sequência teremos um momento de oração.
nada mais me satisfaz. Esperança, vida traz, tão presente e tão real. Amar a Deus, amar a Deus, coração que vive, amar a Em nosso momento de oração, nós oramos porque nós cremos em Deus que responde às nossas orações, um Deus que é interessado no seu povo. Temos momento de oração de gratidão e intercessão pelos enfermos, por aqueles que estão necessitados da intervenção de Deus. Eu convido agora os aniversariantes da semana para que venham aqui e eles serão recebidos pelo nosso pastor, pela irmã Leila. Se você aniversaria de hoje até sábado, poderá vir aqui à frente e receberá da nossa igreja um abraço e também um cartão pelo seu aniversário. Se nesse período também você completa aniversário ou bodas, seu casamento, você poderá vir aqui à frente, que estaremos orando em seu favor. Devemos orar pelas irmãs Eva Lúcia Guimarães Magalhães. Ela será submetida a uma cirurgia no dia 9 de fevereiro. Pela irmã Ângela Maria da Paz, ela iniciará um tratamento quimioterápico. A irmã Maria Edilene será submetida a uma cirurgia em março. Devemos continuar orando por ela. Alguns outros irmãos nossos estão hospitalizados. O pastor Sidney Leite está hospitalizado, a irmã Eliane Melo, o pastor Napoleão, a irmã Terezinha de Jesus, a irmã Cleonice Melo, Fernando Peixoto, o irmão Fernando Valadares foi submetido a uma cirurgia ontem, mas está passando bem. A irmã Eliane Rezende Assete, pastor Samuel Santos, ele estava na UTI, ontem mudou para o apartamento, e ontem também ele completou 59 anos de casados. Devemos orar pela família e pelo pastor Samuel Santos. Devemos orar pelo irmão Eronides Correia, o sogro dos irmãos Valmir e Sérgio Velho, pela sua saúde, ele está enfermo. Devemos continuar orando por aqueles que já estão em casa, foram submetidos a cirurgias, a tratamentos. A irmã Zuleika, a irmã Dione Aquino, a irmã Ângela Granja, que está conosco, devemos continuar orando pela sua recuperação. O irmão Wilson Campos, devemos continuar orando pela irmã Dione Aquino, Lígia Fontes. Nós devemos também orar pela Convenção Batista Brasileira. Para essa oração, convidamos o pastor Davi Miller para ele vir aqui fazer essa oração, orar pelos enfermos, pelos aniversariantes. A nossa dúvida é como é que ele está, o português dele. Mas
já faz algum tempo que ele esteve no Brasil, já voltou para os Estados Unidos, não sei como é que anda, ou como é que está o português dele, mas qualquer dúvida, teremos intérpretes. Devemos orar pelas reuniões da Convenção Batista Brasileira, pelo grupo que viajou e que viajará ainda a partir da terça-feira. Oremos com o pastor Davi Miller. Oramos. Nosso Deus e nosso Pai, te damos graças por este culto, porque Tu és grande em poder, majestade. Tu és grande em amor, benignidade. Te adoramos e amamos. E confessamos nossos pecados a Ti e pedimos Teu perdão por nossas falhas. Entregamos tudo a Ti neste momento. Enche-nos de Teu Espírito Santo e limpe nossos corações. Pedimos uma Tua bênção especial para esta igreja, a Igreja Batista Acapulco, para o pastor Ney, para o novo ministro de Missões e Evangelismo, por todos os líderes, todos os membros, e para a pregação do Evangelho aqui neste grande estado de Pernambuco. Pedimos que este dia seja abençoado no mundo e que muitas pessoas possam aceitar Jesus como Salvador, porque oramos em Seu nome. Amém. Estamos iniciando nosso momento de entrega dos dízimos e ofertas. Um dos textos bíblicos que nós lemos frequentemente é aquele que está em 2 Coríntios 9:2, que diz: cada um contribua conforme propôs no seu coração, não com tristeza, nem com constrangimento, pois Deus ama aquele que dá com alegria. Chamamos os irmãos diáconos que estão para nos ajudar nesse trabalho. Mas existe uma característica daqueles que contribuem. E eu anotei algumas aqui que eu gostaria de participar com os irmãos. A primeira dela, ele entrega com amor e inteireza de coração, sendo esta a característica de sua liberalidade, enquanto outros retêm com medo de que lhes possa faltar. Tem consciência de que quanto mais entrega, mais tem a capacidade de entregar muito mais. Jesus disse: ele é fiel num pouco e no muito. A Bíblia é clara: quando entregamos, estamos investindo na eternidade, e Deus nos abençoa, aumentando a nossa capacidade de entregar muito mais. Tudo por causa do amor de Deus pelo pecador. 4. Se preocupa em entregar o seu dízimo, mesmo não usufruindo deste ambiente, por estar meses ausentes, seja por motivos profissionais e por enfermidade. A Deus toda honra, toda glória. Amém. O hino 530 do Inário para o Culto Cristão, que vamos cantar agora, em seu estribilho, nos adverte: melhor que contar é viver a vida de Cristo Jesus. Cantemos. Pudesse contar
Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Convidamos o irmão diácono José Admes para nos levar a Deus numa oração de consagração dos dízimos e ofertas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Recebe, ó Senhor, as nossas vidas, nossos talentos e nossos bens, como prova do agradecimento por tudo que nos tem dado. No nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós queríamos nesse breve momento do culto apresentar a igreja e orar ao Senhor pela vida do pastor Roberto Santos e sua esposa Maria. O pastor Roberto chegou ao Recife há cerca de 4 anos, transferido pelo Exército do Brasil, e no primeiro momento conheceu a Capunga e depois começou a frequentar a nossa igreja, e desde então houve um gostoso processo de identificação dele com a igreja, de integração à igreja, especialmente numa área na qual a igreja se envolve muito, que é o trabalho com as frentes missionárias no interior do estado. O pastor Roberto expressou o desejo de atuar nessa área da igreja. Fizemos uma agradabilíssima viagem, um giro pelo sertão do estado, para que ele pudesse conhecer um pouco da realidade desse trabalho missionário em Pernambuco, o suficiente para que Deus tocasse no seu coração, ele se envolvesse nesse ministério. Com a chegada de sua esposa ao Recife, esta também se integrou à Capunga, e nós tivemos a oportunidade no ano de 2012 de tê-lo já nos ajudando nesse trabalho e atuando conosco. Não era, porém, o desejo do Senhor que naquele momento ele permanecesse conosco. Deus precisava dele, sua família precisava dele e Maria no Rio Grande do Sul. E eles foram transferidos para o Rio Grande do Sul, onde ele assumiu uma delegacia do Exército ali na cidade de Lajeado. E durante 2 anos ele esteve ali. Durante todo esse período, no entanto, os vínculos com a Capunga e com o nosso trabalho missionário se mantiveram. Por algumas vezes ele esteve aqui no Recife, viajou pelo interior de Pernambuco, mantivemos esse contato, ele acompanhou esse trabalho missionário mesmo que à distância, e ao longo desse processo nós o consultamos quanto ao desejo de assumir esse ministério de forma efetiva. A igreja decidiu então formalizar o convite foi aceito, então começou o processo de tentativa para a sua transferência. Deus abriu todas as portas e ele foi transferido pelo Exército de volta ao Recife. Chegou ao Recife há alguns dias, juntamente com sua esposa, estão em processo de instalação. Esta semana já estávamos envolvidos. Quinta-feira fomos juntos a Tracunhaém, aniversário daquela igreja. O irmão Adonias Araújo esteve conosco, cantando ali naquele culto também, e já está, portanto, envolvido, mas nós desejávamos ter um momento deste culto em que pudéssemos orar por sua vida, pela vida de sua esposa e pelo ministério que estão assumindo. Por isso eu queria convidar Maria Fátima para vir aqui à frente. Pastor Roberto queria que estivesse aqui ao nosso lado. Eles são casados há 35 anos, tem 2 filhos que estão ali no Rio Grande do Sul, o Cristiano e a Priscila. Eles têm alguma saudade dos filhos, mas difícil mesmo é a saudade do neto, né? Eu sei que deixar o Guto, lá foi a parte mais difícil, mas nós louvamos a Deus pela vida dessa família, pela inspiração. O pastor Roberto é formado pelo Seminário Batista do Rio Grande do Sul, começou a atuar envolvido no ministério ali em sua cidade natal, na primeira igreja batista de Santa Maria, em 1988, mas foi consagrado ao ministério em 2004.
Trabalhou na plantação da primeira Igreja Batista General Câmara, no Rio Grande do Sul. Depois, transferido pelo Exército, trabalhou na Congregação Batista em Boa Vista, Roraima, na fundação da Igreja Batista Monte Sinai. Depois voltou ao Rio Grande do Sul, onde pastoreou a Igreja Batista Palavra Viva. A parte mais recente da história eu contei no início de meu pronunciamento. Esses últimos anos, portanto, têm sido anos de uma amizade muito especial, um carinho muito grande demonstrado pelo pastor Roberto e sua esposa para com esta igreja, onde são muito amados, muito queridos, não só aqui na sede, mas nas congregações, nas frentes missionárias. Mencionei o pastor Auri e sua esposa presentes aqui, representam muito bem o que tem sido os missionários do nosso estado, acompanhados pelo pastor Roberto. E nós queremos nesse momento orar pela vida dele, por seu ministério, por sua família, pedindo a Deus que o conduza nesse trabalho em nossa igreja. Queria convidar os irmãos a se colocarem de pé. Eu queria pedir ao pastor Apolônio Cavalcante, nosso ministro de família da igreja, que orasse ao Senhor nesse instante, orasse por esta família, orasse por esse ministério e suplicasse as bênçãos do Senhor sobre esse trabalho. O trabalho missionário de nossa igreja é um trabalho desafiador, ele sabe disso. Por outro lado, é um trabalho apaixonante, maravilhoso, no qual ele tem se envolvido com o coração. E nós louvamos a Deus por sua chegada para nos ajudar, juntamente com sua esposa, na condução desse trabalho. Maria estará envolvida em outras áreas da igreja, certamente, mas sempre com aquela liberalidade para se ausentar quando acompanhar o seu esposo nas viagens pelo interior do estado. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por Jesus Cristo, nosso Salvador. E agradecemos agora a vida do pastor Roberto, da sua esposa Maria, da sua família, que concordou que ele possa estar neste momento aqui na tua casa, aqui na Capunga, sob a tua orientação, para fazer um grande serviço. Esse grande serviço é proclamar aonde ele chegar, proclamar este Jesus que nos dá a vida eterna, e cada cidade que ele chegar, ele possa levar a bênção, possa levar a tua palavra, possa levar o teu amor. Então, nesse momento, nosso Deus, te agradecemos pela vida desse casal e te pedimos que use a cada dia conforme a tua bondade, tua misericórdia e a tua graça. Esta é a nossa oração, porque oramos no nome de Jesus. Amém. Eu pedi ao pastor Ney, meus amados irmãos, para deixar uma palavra bem rápida para os irmãos. Eu queria dizer para os irmãos que apenas 3 coisas, bem simples. Uma delas, a primeira, é que eu e a Maria realmente estamos deixando nossos filhos, nosso neto, nossas mães, todas as pessoas que amamos em Porto Alegre. Mas nós estamos vindo para cá muito feliz, porque a paixão que tem enchido o nosso coração por este lugar e a convicção que temos que é Deus que está nos trazendo, nos faz muito feliz. Nós dois estamos felizes de estar aqui. A segunda coisa que eu queria dizer para a igreja é agradecer por cada abraço que temos recebido. Os irmãos têm nos recebido de uma forma tão especial, que há momentos que nós ficamos até constrangidos. Quando chego no portão, ali na portaria, as pessoas que ali trabalham, a maneira que eles falam comigo, de todas as idades aqui dentro da igreja, pelos pastores, todos, pastor Ney, mas todos os pastores, têm nos abraçado e nos recebido de forma preciosa.
E eu quero agradecer por isso, e sei que a Maria também está agradecendo, embora eu não tenha dito para ela que ia falar isso. E a terceira coisa que quero deixar para os irmãos é que eu quero me dedicar e tenho consciência da responsabilidade que é representar a família Capunga na cidade, dentro deste estado que hoje já conheço bastante, Pernambuco, e diante da nossa denominação em todo o Brasil, como ministro da história desta igreja que tanto ama missões. Quero dizer que se fiz até agora, quero fazer muito mais por amor, mas quero dizer uma segunda parte. Desde que cheguei aqui, procurei abrir a minha vida para que o máximo de pessoas daqui me conhecesse a minha história e da minha esposa e da minha casa. E para mim cumprir esta missão agora, eu quero muito mais conhecer o coração desta igreja. Eu quero conhecer o projeto que aqueles que eu ainda não conheço, o projeto de missão que vocês têm. Eu tenho certeza que muitas pessoas aqui têm no coração um projeto grande, projeto lindo para nós anunciarmos Jesus para esta cidade, para este estado, para esta nação, para o mundo todo. E eu quero ser um cooperador do pastor Ney e de cada membro desta igreja, para que junto possamos cumprir a missão de Jesus. A missão que Ele nos deu de ir e levar as boas novas a toda criatura. Então eu quero ser conhecido dos irmãos e quero conhecer os irmãos de todas as idades desta igreja, para juntos fazermos isso. É a palavra que eu deixo esta manhã e rogo a Deus que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Um responso cantado neste momento, cantemos a primeira estrofe 545 para o culto cristão, eu vos envio. Eu vos envio a triunfar a luta, e contra a morte o mal dos corações, ousadia proclamar eu nome, eu vos envio a todas as nações. Convido a igreja a que possamos ficar em pé junto para lermos a leitura bíblica responsiva que está lá em Isaías 61, 2 e 49. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os tristes. Tu, anunciador de boas novas, levanta a tua voz fortemente, levanta, não temas e dize, eis que aqui está o vosso Deus. A igreja pode se assentar. Nós vamos continuar louvando ao Senhor e agora através do hino 528 do Inário para o Culto Cristão, Eis Multidões. As novas proclamando,
Dois textos da Palavra de Deus servem como ponto de partida para a nossa mensagem desta manhã.
O primeiro deles, no finalzinho do Evangelho segundo Mateus, os últimos versículos desse Evangelho. Mateus capítulo 28, versículos de 18 a 20. O outro texto no início do livro de Atos dos Apóstolos, no primeiro capítulo, onde quero ler o versículo 8. Mateus 28, de 18 a 20, texto normalmente conhecido por nós como a Grande Comissão. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Na verdade, Jesus, ao longo de seu ministério, ensinou muitas coisas e realizou grandes coisas. Nem tudo que Jesus fez, nem tudo que Jesus falou foi registrado. João termina seu evangelho nos últimos versículos falando sobre isso. E o versículo 25 diz: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. João quer nos lembrar que, de propósito, parte do que Jesus fez e parte do que ele falou, de acordo com o plano de Deus, foi registrado. No penúltimo capítulo, capítulo 20 do seu evangelho, ele também fala sobre isso e termina esse capítulo, versículos 30 e 31, dizendo: na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Mas quando pensamos em tudo que Jesus fez e tudo que Jesus falou sobre tudo, obrigatoriamente nós somos levados a concentrar a nossa atenção naquelas que são apresentadas como as últimas palavras de Jesus a seus discípulos. Ensinamentos extraordinários foram proferidos, a exemplo do Sermão do Monte, o exemplo da linda mensagem transmitida a seus discípulos ali pelos capítulos 13, 14, 15, 16 do Evangelho segundo João. Mas estas palavras lembradas por nós aqui, são palavras apresentadas aos discípulos após a morte de Jesus, após a ressurreição e nos momentos que antecedem sua ascensão. É óbvio que havia alguma razão pela qual Jesus escolheu estas palavras para deixar como instrução final. Ele sabia que, de regra, nós costumamos fixar nas últimas palavras uma atenção maior. É como se ele quisesse, no resumo de todas as coisas que haviam sido apresentadas, deixar algo que não poderia jamais ser esquecido, jamais ser negligenciado, jamais ser desconsiderado. Aquelas palavras de Jesus precisariam ficar como mote maior, como lema maior, como ideal maior e como foco na vida dos seus seguidores. E essa é a razão, sem dúvida nenhuma, pela qual são estas as palavras com as quais se concluem o Evangelho de Mateus, o Evangelho segundo Marcos, e com as quais Jesus termina sua conversa com seus discípulos antes da ascensão. As últimas palavras transmitidas por Jesus a seus seguidores apontam para
um projeto maior e para um desafio maior. A prioridade da vida de seus servos, a prioridade da vida de seus seguidores, a prioridade da igreja que ele estabelecera e agora deixava, seria proclamar o Evangelho. Anunciar o Evangelho seria, sim, o objetivo maior. Nessa direção, sua igreja deveria caminhar. Aqui convém lembrar o seguinte: há um momento histórico na vida de Jesus, quando em Cesareia de Filipe, ele pergunta a seus discípulos sobre quem é ele. Quando Pedro então declara: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, e Jesus entende que, conhecida e reconhecida sua identidade e sua missão, ele tinha agora a base e o fundamento para estabelecer a sua igreja, e ali lança a sua igreja. E diz: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Este é o momento em que Jesus estabelece o seu projeto. Ao longo do seu ministério, a partir daí, uma série de instruções e orientações são transmitidas aos seus discípulos. Especialmente os capítulos 13, 14, 15, 16 de João são riquíssimos de instruções, mas há muitas outras, presentes em outros evangelhos, como no Evangelho segundo Mateus. Mas chega um momento em que Jesus agora não mais estará com eles. Eles darão prosseguimento a esse projeto, e é preciso estabelecer e relembrar e reafirmar qual seria o mote, qual seria o direcionamento, qual seria o foco da igreja. E é quando ele lembra com a grande comissão que o seu papel seria ser suas testemunhas. O Evangelho que eles conheceram, o Evangelho que lhes salvara e que lhes trouxera esperança, a boa nova teria que ser transmitida a partir de agora, como missão maior da vida da igreja. E é possível encontrar algumas razões pelas quais esta é a preocupação maior de Jesus. A primeira delas, aparentemente óbvia, é que esta é a essência da igreja. Entendam o seguinte: a igreja existe por causa do Evangelho. A igreja existe para a causa do Evangelho. Existe por causa do Evangelho porque foi o Evangelho que nos resgatou. Foi Cristo que nos tirou das trevas para a sua luz. Foi Cristo que transformou a nossa vida. Foi Cristo que nos trouxe do estado de condenados para o estado de herdeiros. Foi Cristo que nos constituiu família sua. Foi Cristo que nos constituiu corpo seu. Foi Cristo que nos constituiu povo seu. Em Cristo Jesus nasce a igreja, porque é em Cristo Jesus que nós somos unidos. É pela obra de Cristo que fomos salvos. Mas não apenas isso, é pela pregação do Evangelho que fomos alcançados. A igreja existe por causa do Evangelho, não apenas porque é o Evangelho que nos resgata, mas é porque é a proclamação do Evangelho que nos alcança. Nós só conhecemos a Cristo porque esse Evangelho foi proclamado, tem sido anunciado ao longo dos séculos, tem sido anunciado ao longo da história. Foi assim desde os primórdios. A igreja inicialmente em Jerusalém, e depois em outras regiões da Judéia, e então na região de Samaria ou Samaria, e então estendendo-se para o alcance aos gentios, e os séculos se passam, e esta mensagem se propaga, e esta mensagem alcança novos e novos povos. Deliciei-me há alguns dias lendo a extraordinária obra Um Judeu Errante no Brasil, a biografia de Salomão Ginsburg. Empolgante, fantástica, apesar dos desafios que ele menciona e das muitas perseguições sofridas quando nos primórdios do trabalho batista em nossa pátria, no final do século XIX, início do século XX. Mas a verdade é que o que nós percebemos ali é sobretudo a paixão de alguém pela salvação de almas. E não dá para falar sobre esse alcance do povo brasileiro pelo Evangelho sem registrar nossa gratidão histórica ao trabalho da International Mission Board. A junta mais conhecida no passado como Junta de Richmond, missão americana que enviou tantos missionários ao Brasil, e alguns deles estão conosco hoje aqui. A verdade é que o Evangelho alcançou a pátria brasileira.
E por entre dificuldades, por entre obstáculos, ela se expandiu e alcançou novas e novas vidas. E nós existimos como igreja brasileira, particularmente como igreja local, não apenas pelo evangelho que salva, mas pela proclamação desse evangelho que nos alcançou, que chegou até nós. O que havia de comum entre esses homens que se dedicavam à pregação do evangelho era o amor e a paixão pelas almas perdidas. As palavras estão claramente expressas pelo apóstolo Paulo, que afirma aos presbíteros de Éfeso: em nada tenho a minha vida como preciosa para mim mesmo, contanto que cumpra a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Aprendemos isso com aqueles que nos ensinaram o evangelho. Aliás, uma das coisas mais marcantes na vida e na atuação acadêmica do pastor Davi Miller, meu professor de evangelismo, era justamente sua paixão pela pregação do evangelho. O que não aprendi não foi culpa dele, não. Mas, na verdade, havia algo que falava com o coração. A igreja existe porque o evangelho de Cristo salva. A igreja existe porque este evangelho tem sido proclamado. Mas não apenas isso, a igreja existe para a causa do evangelho. Pedro escreve em sua primeira epístola, no capítulo 2, versículos 9 e 10, e fala de nossa identidade. E ele diz: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que outrora nem erais povo, e agora sois povo de Deus. Vós que não tinhais alcançado misericórdia, e agora a tendes alcançado. Nossa identidade está intimamente ligada à nossa missão. Somos povo adquirido para anunciar. A igreja existe porque essa é a sua tarefa. Jesus veio ao mundo e cumpriu sua missão, cumpriu sua tarefa, proporcionou a salvação, mas essa mensagem precisaria ser conhecida. Por isso Paulo preocupadamente escreve aos crentes de Roma e diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Romanos 10, de 13 a 15. A proposta de Cristo para a sua igreja era exatamente o anunciar esta mensagem, tornar o evangelho conhecido, tornar Cristo conhecido. Aí percebemos que somente faz sentido a existência da igreja quando compreendemos sua missão, quando compreendemos seu papel, e quando esse papel é cumprido, quando esse papel é desempenhado. Por isso a preocupação maior de Jesus, a essência da igreja é o evangelho. Ela existe por causa do evangelho, ela existe para a causa do evangelho. Mas há uma outra razão pela qual Jesus demonstra essa preocupação com o evangelho, a proclamação do evangelho, e a apresenta a seus discípulos, é a unidade da igreja. Em nenhum momento a palavra de Deus omite o fato de que nós somos diferentes. Paulo ilustra isso com perfeição, comparando-nos a um corpo. Membros totalmente diferentes. E não há dois membros do corpo iguais. Nem mesmo aqueles membros que vêm em pares. São diferentes. Somos singulares. Cada um de nós é singular. Agimos de forma diferente, pensamos de forma diferente, reagimos de forma diferente, temos gostos, preferências, prioridades diferentes. E é justamente nessa união de diferentes que Jesus tem uma grande preocupação com a unidade de sua igreja. Na oração sacerdotal em João 17, no versículo 21, ele ora ao Pai e diz: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste.
Paulo demonstra uma preocupação muito clara com isso, e principalmente a igreja de Corinto, não sei por que razão, mas a igreja de Corinto ele fala muito sobre isso. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 10, ele diz: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejam unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Na segunda carta aos Coríntios ele volta ao tema, e no capítulo 13, versículo 11, ele diz: quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer. Vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. De que maneira uma igreja tão diferente poderia encontrar unidade? É quando descobrimos que o maior fator de unidade na vida da igreja é o foco na proclamação do Evangelho. Quando o nosso mote, nosso foco, nosso ideal, nosso projeto, nosso sonho, nossa paixão é anunciar Jesus Cristo, nós encontramos o caminho da unidade. Nós encontramos o caminho do direcionamento. Isso é verdade na igreja local. E a unidade da igreja será diretamente proporcional à preocupação da igreja local com a salvação de almas. É extraordinário isso. Isso acontece na cooperação entre igrejas. Quando elas se reúnem em associações, e a unidade associacional, a história comprova isso, será tão maior quanto mais claro for o foco e o direcionamento na salvação de almas. Isso é realidade no meio convencional, quando pensamos em convenções estaduais, em convenções nacionais, em aliança mundial. Com todas as dificuldades que isso traz consigo, a relação é a mesma. A unidade será diretamente proporcional à ênfase e ao foco missionário. Quanto mais intensa for a vontade de ganhar almas, quanto mais intensos forem os investimentos na salvação de almas, quanto maior for o tempo dedicado a esse objetivo e a essa finalidade, maior será a unidade a despeito das divergências, a despeito das diferenças. É extraordinário como isso acontece. Aquilo que é capaz de unir a igreja formada de membros tão diferentes é a proclamação do Evangelho, é o anúncio do Evangelho. Quando a salvação de almas é a nossa paixão maior, nosso foco maior, nosso ideal maior, aí nós conseguimos ser de um mesmo parecer, por mais desafiador e difícil que isto pareça ser. É a proclamação do Evangelho que integra os membros de uma igreja, que integra igrejas, que integra grupos de igrejas. Quando há este foco, por isso a preocupação de Jesus em, antes de deixar seus discípulos, deixar claro que havia uma meta, havia um objetivo, havia um alvo que jamais poderia ser esquecido, dele jamais a igreja deveria se distanciar. É quando entendemos, irmãos, que em todas as atividades que nós exercemos como igreja, em todas as coisas que acontecem na vida da igreja, a proclamação da palavra de Deus, o anúncio da palavra de Deus, o foco na palavra de Deus e, sobretudo, na mensagem de salvação, precisa ser nosso mote maior, nosso ideal maior. É esse o objetivo maior dos nossos cultos, com todas as coisas que neles acontecem. Esse é o objetivo maior do espaço, da participação e da presença, muitas vezes na mídia secular. Compartilhava com um colega, em novembro passado, no Rio de Janeiro, uma matéria publicada na Rede Globo a respeito de uma atividade do mês da música aqui em nossa igreja. E é interessante que o mote da reportagem era uma atividade de teor musical. Mas naquela reportagem, alguns membros da igreja eram entrevistados, e algo chamou a atenção daquele colega pastor, que pastoreia no sudeste do país. Ele disse: sabe o que eu achei interessante? É que todas as pessoas entrevistadas arranjaram um jeito de falar de Jesus. E como aquilo me alegrou. Porque o objetivo é esse, o foco é esse, a ideia é essa, a meta é essa. Não é divulgação de nomes, não é projeção da igreja, é anúncio de Jesus. Todos os recursos de que dispomos, todos os meios de que dispomos tem que ter um foco, tem que ter um alvo, tem que ter um ideal. E quando conversava com o coro da igreja na sexta-feira passada, em nosso encontro, falavam sobre isso.
E como é bom ter o coro de volta, participando dos nossos cultos, sobretudo pela mensagem que nos é transmitida. É o anúncio da palavra, é o anúncio da palavra de Deus. É isso que confere unidade à igreja, é isso que nos congrega e nos coloca para caminhar juntos. Nos diversos grupos da igreja, de MCA, sociedade de homens, adolescentes, jovens, grupos familiares, em cada um desses ambientes, o projeto, o mote tem que ser o mesmo. Nós temos que anunciar a palavra de Deus, palavra que consola, palavra que edifica, palavra que dirige, palavra que conforta, palavra que exorta, palavra que salva, palavra que traz esperança. O anúncio da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo, tem que ser nosso mote, tem que ser nosso centro, tem que ser nosso ideal. Mas eu queria mencionar uma outra razão pela qual Jesus destaca justamente esse, como aquele ponto que ele gostaria de deixar com seus discípulos antes de subir ao céu. É o futuro da igreja. É o futuro da igreja. Foi assim desde o início. A igreja estabelecida em Jerusalém poderia ser uma grande comunidade de encontros sociais e de confraternização. A igreja entendeu que não era esse o seu papel. É bem verdade que hesitou um pouco para sair de Jerusalém, mas aí Deus usou a perseguição promovida pelo inimigo, e a partir da perseguição os crentes foram dispersos, e a Bíblia diz então que os que foram dispersos iam por toda parte anunciando a palavra, e esse evangelho começou a se expandir. Jesus sabia que a menos que a sua igreja entendesse que o seu foco seria a proclamação do evangelho, ela um dia deixaria de existir. Se a igreja não houvesse entendido que ela existia para anunciar Jesus, hoje, 2000 anos depois, não existiria mais igreja. Mas a igreja entendeu isso. E essa mensagem começou a ser anunciada, e começou a se espalhar, e começou a ser proclamada. Veio então o despertamento da visão missionária, do alcance de todos os povos, e em Antioquia, missionários são nomeados. Os primeiros missionários de missões mundiais são ali nomeados. Barnabé e Saulo são escolhidos, são enviados para o campo missionário para serem apóstolos aos gentios. Esse evangelho se propaga. E sabe o que é fascinante, irmãos, é que na história do livro de Atos nós entendemos esse perfeito equilíbrio entre a igreja local e a comunidade universal dos salvos. É onde nós entendemos isso. Entendemos que a igreja local existe para promover o crescimento não dela mesma, mas do reino de Deus. É quando entendemos isso. Ah, como foi maravilhoso perceber que os crentes de Antioquia não disseram: não, nós vamos pegar os nossos melhores líderes e mandar para o campo missionário. De jeito nenhum. Barnabé e Saulo ficam. Peguem alguém aí que não seja útil e mandem embora. Peguem alguém que não tenha muita capacidade, que não faça muita falta, e mandem esses. Que bom que a igreja de Antioquia entendeu que o seu projeto, a sua razão de ser, era o reino de Deus. Que bom que tem sido assim ao longo da história. Quando a igreja de Cristo investe o que ela tem de melhor, investe a maior parte dos seus recursos da proclamação do evangelho, tanto localmente como mundialmente. Quando a igreja entende isso, e quando ela investe nisso, esse equilíbrio entre igreja local e obra mundial se verifica, acontece. E como nós temos aprendido com a igreja ao longo dos séculos, assim como aprendemos a partir de Atos dos Apóstolos, irmãos, como é maravilhoso perceber que a igreja entendeu que o seu futuro estava na proclamação do evangelho. Uma igreja que não anuncia o evangelho de Cristo, ela não avança, ela não prossegue, ela não se desenvolve. Não é coincidência que as maiores igrejas são as igrejas que mais investem na obra missionária. Elas não começaram a investir quando se tornaram grandes. Elas se tornaram grandes porque passaram a investir em missões. Não é coincidência. Ouvi uma frase uma vez do pastor O.D. Martin, que foi missionário no Brasil, um grande amigo, hoje já falecido. Ele me disse certa vez, explicando isso, que eu não tinha conseguido entender bem essa lógica. Ele disse: pastor, o farol que ilumina mais longe, ilumina mais quem está perto.
Quando a igreja consegue estender e avançar seus olhos para o reino de Deus, ela avança em todas as áreas e em todos os sentidos. Por isso, Cristo deixa claro para os seus seguidores, como se dissesse: olha, eu ensinei muita coisa, mas há uma coisa que vocês não podem esquecer, porque a sobrevivência da igreja, a história da igreja, o futuro da igreja, a razão de ser da igreja depende disso. Esse evangelho tem que ser anunciado, esse evangelho tem que ser conhecido, a salvação tem que ser conhecida de todos. E a igreja somente tem razão para existir quando ela entende isso, quando ela prioriza isso, quando ela se envolve nisso. Irmãos, é por isso que o maior termômetro da percepção dessa lição e do aprendizado dessa lição é a visão missionária da igreja. Quando a igreja investe em missões, se envolve em missões, ama missões. Quando os membros da igreja entendem que a coisa mais importante de suas vidas é a salvação de almas. Quando no nosso comportamento pessoal, dentro de nossas casas, em nossa escola, em nosso trabalho, em nossa vizinhança, nós entendemos que o que há de mais precioso na vida é tornar Jesus conhecido. E a maior alegria é alguém entregar sua vida a Jesus. Nós passamos a viver de forma diferente. Irmãos, o céu é um lugar maravilhoso, mas há um momento em que a Bíblia faz referência à festa no céu. Eu não sei como é que é isso. Eu só sei de uma coisa. A Bíblia fala de festa no céu quando alguém entrega a sua vida a Jesus. Não há nada que alegre mais o coração de Deus, porque foi isto que trouxe Jesus ao mundo. A vinda de Cristo, a vida de Cristo e a morte de Cristo tinha um objetivo: a salvação de almas. A minha vida e a vida da igreja de Cristo não pode ter outro foco, não pode ter outra paixão, não pode ter outra visão, senão o anúncio desse evangelho para que vidas sejam salvas. Meu compromisso é pessoal, porque a igreja somos nós. Essa igreja ama missões na proporção em que cada um de nós ama missões. Essa igreja investe na obra missionária à proporção em que cada um de nós o faz. Essa igreja é apaixonada por almas perdidas, à proporção em que cada um de nós o é. Que nós entendamos que foi o evangelho que nos salvou. E este evangelho que salva vidas deve ser nosso amor maior, nosso alvo maior, nosso ideal maior ao longo de todos os nossos dias. Amém.
oração nesse instante. Mas enquanto eu oro, eu queria lhe fazer um desafio, lhe fazer uma proposta. Eu quero saber se você está pronto a dizer ao Senhor agora que aceita o desafio de viver por Cristo Jesus e refletir a luz de Jesus em sua vida, em palavras, ações e atitudes. Eu queria que todos curvassem sua cabeça. Mas enquanto eu oro, se você está pronto a dizer isso ao Senhor neste instante, enquanto eu oro, você vai ficar de pé onde você estiver, dizendo com este gesto: eu aceito o desafio. Eu quero refletir a luz de Jesus ao longo de minha vida e através da minha vida, em minhas palavras, em minhas ações, em minhas atitudes, em todo o meu viver. Se você quiser dizer isso enquanto eu estiver orando, onde você estiver, você pode ficar de pé. Senhor Deus, quantas vezes, Senhor, outras coisas ocupam lugar de prioridade em nossa vida, quantas vezes nosso foco, nossa atenção são desviados pelo inimigo e outras coisas acabam ocupando tanta importância em nossa história. Ajuda-nos a entender que nós existimos por causa do Evangelho, nós somos salvos em Cristo Jesus por causa da esperança que encontramos. Nós somos salvos porque esta mensagem chegou até nós. Nós só existimos como igreja porque o Evangelho de Cristo nos alcançou. E agora, Senhor, nós queremos te dizer que aceitamos o desafio de viver por Cristo. Aceitamos o desafio de ter como foco maior de nossa vida o anúncio de Jesus Cristo. Queremos que Cristo seja conhecido pelas pessoas através de nós, que Cristo seja visto em nossa vida e que em nós as pessoas encontrem a Jesus, mesmo falhos como somos, mas que as nossas palavras reflitam o amor de Cristo, que as nossas ações reflitam o caráter de Cristo, que as nossas atitudes reflitam a bondade de Cristo, que a nossa vida apresente o Evangelho de Cristo ao mundo, ao longo de todo o nosso viver. Os teus filhos que neste instante se colocam de pé, fazem-no para dizer que aceitam o desafio de viver por Cristo, de anunciar Cristo Jesus. Que essas vidas sejam preciosos instrumentos nas tuas mãos, que a tua palavra e o teu poder os use, Senhor, para que outros conheçam a Jesus e o alcancem através de sua instrumentalidade. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Eu queria convidar todos vocês que ficaram de pé a dizermos juntos, antes de cantar, dizermos juntos as palavras desse estribilho. Depois de o recitarmos, todos cantaremos juntos mais uma vez, mas vamos dizer juntos: eu aceito o desafio, viverei por Cristo Jesus, em palavras, ações e atitudes refletirei sua luz. Amém. Todos de pé agora cantaremos o estribilho deste hino, para que outros também se sintam movidos a assumir este desafio nesse instante. Eu aceito o desafio, viverei por Cristo Jesus, em palavras, ações e atitudes, refletirei sua luz. Amém. Que deixemos este lugar com este objetivo muito claro em nossas mentes e em nossos corações. Agradecemos mais uma vez a todos quantos estão aqui, em especial aos que nos acompanham à distância pelo rádio e pela internet, e nós nos encontraremos novamente às 7 da noite. Estaremos juntos aqui para cultuar ao Senhor. Antes da bênção, quero só informar aos irmãos que hoje há almoço, que eles desejarem almoçar aqui já é possível, e também lembrando que os que quiserem se inscrever para o mutirão do próximo sábado em Capungópolis devem procurar no Edésio Guerra mais informações a respeito. Vamos curvar as nossas cabeças para a bênção, em seguida nos assentaremos, oraremos silenciosamente ao som do pós-lúdio, iremos os pastores até a porta. Eu peço que a irmã Maria Fátima também nos acompanhe até a porta, e depois então os irmãos poderão deixar esse santuário. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão, as consolações do Espírito Santo,
sejam sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.